Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos ao segundo episódio de O Vampiro Lestat. No episódio anterior eu havia introduzido vocês as motivações que levaram o Lestat a escrever o seu próprio livro. Uma delas claramente era a vaidade. Lestat, enquanto personagem, enquanto presença constante na obra das crônicas vampirescas, é conhecido por ser aquele que mais é carente de certo protagonismo. Ele é muito vaidoso, muito orgulhoso, e ele não aceita estar num lugar de coadjuvante. Ele sempre precisa ser aquele que protagoniza fatos, ações, todo um contexto. O ser que todas as outras pessoas dirigem o seu olhar. Lestat é muito vaidoso, muito vaidoso. E embora Louis não estivesse procurando protagonismo ao dar aquela entrevista para o Daniel Molloy, quando o Daniel publica, na íntegra, ele transcreve e publica as palavras de Louis, transforma a entrevista em livro, de certo modo ele acaba dando ao Louis este protagonismo que ele mesmo não vislumbrava. Louis queria desabafar, queria ser compreendido, compartilhar um pouco com uma outra alma o fardo de ser um amaldiçoado. O que Daniel faz é publicar na íntegra esse texto, e o impacto social que a obra tem, a maneira como ela faz com que principalmente o público mais jovem ressignifique os sentidos do vampirismo, foi muito impactante. Algo que surpreende até mesmo Lestat, porque ele percebe a gravidade do que o Louis fez, devido às leis que existem, entre os vampiros, mas ele também fica surpreso como a visão vampiresca, como tais criaturas são compreendidas, mesmo que ainda em grau mitológico, porque os humanos leem aquilo e avaliam que é ficção, isso não mudou. Mas a maneira como as palavras de Louis impactam a juventude, inclusive na maneira de vestir, nas demais artes musicais, visuais, isso impressiona muito Lestat e deixa ele sim com essa pontinha de invejinha, O Lestat é sim invejoso e muito vaidoso. Ele precisa ser o protagonista, precisa estar no centro das atenções. Então a vaidade é um fator preponderante aqui, como eu havia colocado. E um segundo fator também tem a ver com o ressentimento. Obviamente, o Lestat ele chega a mencionar que os sentimentos positivos que ele tem pelo Louis são muito maiores do que os negativos. Mas ele não deixa de exibir uma certa mágoa pelas palavras do Louis, pela interpretação dele em relação aos fatos, em relação ao momento que os dois viveram juntos. Primeiro apenas os dois e depois, claro, com a Cláudia. O Lestat afirma que o Louis era, na verdade foi, desonesto e foi mentiroso. E isso é, claro, sinal de uma dorzinha de cotovelo, obviamente, porque ele foi pintado como um monstro. Mas a questão é que ele deu motivos para ser visto como tal, Inclusive, motivos expressos em ações. Então o Lestat também exibe aqui uma certa defesa, uma defesa egóica, obviamente, é o ego falando mais alto, que o impede de fazer também um balanço dos anos dele com o Louis, com a Cláudia. Ele não tem maturidade emocional suficiente para fazer uma autocrítica
E, deveras, este é o principal defeito do Lestat. O orgulho dele e a vaidade dele são tamanhas, tão grandes e tão infantis, que em muitos momentos ele é incapaz de fazer um balanço, uma autoavaliação daquilo que ele foi, daquilo que ele fez, do porquê os demais vampiros o julgarem da forma como o julgam, e tende a depositar a culpa apenas nos outros, e não se colocar nessa equação. Não que os outros vampiros sejam perfeitos e santinhos, não existe esse tipo de coisa nas crônicas vampirescas. Todos eles têm a sua margem de culpa. Não há exceções aqui. E eu digo isso categoricamente, não há. Todos eles têm um pouquinho de protagonismo e um pouquinho de antagonismo. Ninguém é imune à crítica nas crônicas vampirescas. Mas o Lestat tem esse péssimo hábito de depositar a culpa apenas nos outros. Os outros é que não compreendem, os outros é que são errados, os outros é que são limitados, e o problema nunca está nele. E considerar, na verdade, classificar, chamar o Louis de mentiroso, de desonesto, é uma prova cabal disso. Mas, como eu dizia, também um dos motivos condicionantes a ele arregaçar as mangas e começar a escrever o seu livro. O livro o qual ele vai se esforçar desesperadamente para ser mais popular, mais famoso, muito mais importante e significativo que o livro do Louis. Claro, para alimentar a sua própria vaidade e para resgatar esse lugar do protagonismo que supostamente ele perdeu, porque o Louis, como eu falei, nunca teve pretensões de tirar protagonismo de ninguém, nem dele nem de ninguém. Mas, para o Lestat, na cabeça dele ele perdeu. Então ele começou a escrever o livro, conjuntamente também com os outros trabalhos artísticos que ele estava envolvido, principalmente os musicais. A ideia do Lestat é escrever um livro com a mesma natureza biográfica que o Louis fez, mas também apresentá-lo para o mundo com as mídias que são populares neste contexto aqui, dos anos 80. E quando falamos de mídia popular, claro, não havia nada mais popular naquela época, mais assistido do que os videoclipes, os clipes musicais da MTV, né? Da Music Television. Eram muito populares na época. A MTV era uma emissora destinada apenas a vender música e toda uma série de produtos, né, relacionados ou vinculados a ela. Nesse sentido aí, eu estou falando de imagem. Então, o livro vai ser publicado, pelo menos essa é a ideia do Lestat, publicar um livro, escrever músicas baseadas no livro e também apresentar visualmente videoclipes que traduzam toda a estética da obra dele. Nisso, ele insere outros mercados, outras tendências e uma exposição muito maior do que aquilo que o Daniel Molloy obteve com a publicação da entrevista do Louis. Muito maior, né? Então esse é o plano dele. E é assim que ele vislumbra resgatar esse protagonismo. Mas como o Lestat inicia o seu livro? Ele inicia na infância? Não. Ele inicia da mesma forma que o Louis iniciou a própria história dele. Da parte que, na verdade, convém. Na parte que, digamos, é mais climática para a vida humana que ele tinha. O Louis começa assim, né? Falando de um período dramático da fase já adulta dele, né? E o Lestat vai pelo mesmo caminho. Momentos climáticos finais, digamos, né? Da sua vida humana. Ele começa o relato falando da época que ele tinha 21 anos de idade, embora ele vai retornar um pouquinho aí, alguns anos, quando mencionar a educação que ele teve em um mosteiro, né? Uma coisa breve,
mas é um momento importante, chegaremos lá. Mas enfim, ele começa falando sobre a sua vida em casa, com seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos nobres, burgueses, e em dificuldades financeiras. Uma coisa que é importante vocês notarem, que esse trecho, de certa forma, elucida, deixa bastante claro, é porque o Lestat, em entrevista com um vampiro no livro anterior, tinha aquelas tendências materialistas, bastante mundanas, as quais ele nunca perdeu. Como um vampiro como o Lestat, tão pouco ou nada erudito, Lestat nunca foi uma mente brilhante, né? Um estudioso, um sujeito letrado. Ele nunca demonstrou ser uma mente muito erudita, muito acadêmica. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha bastante bagagem no que diz respeito a produtos, objetos, obras de arte. O Lestat, enquanto uma pessoa materialista, ele era elegante. Ele sabia o que comprar, o que vestir, conhecia peças de arte, né? Sabia tocar música. De onde uma pessoa com essas características veio? Obviamente o Lestat não era um vampiro que veio da plebe. Lestat não era pobre, né? Ele foi alguém que teve um mínimo de aproximação, foi apresentado a tais coisas, né? Ele não foi um vampiro que veio da ralé e depois foi educado com o bom e o melhor, como foi a Cláudia, né? A Cláudia era pobrezinha, vivia na periferia, não tinha nem o que comer se bobear, né? Uma criança abandonada que estava lá sozinha no quarto com a mãe cadáver, aquela cena extremamente triste que vocês se lembram. Alguém como a Cláudia não tinha muita expectativa de vida, né? Como a maioria das pessoas que viveram naquela época. Ser pobre significava não viver muito, né? Até para os nobres, os burgueses, não era uma época do século XVIII, né, que se tinha lá uma grande expectativa de vida. Imagine então para os pobres. E acesso à cultura, a bens culturais, era uma coisa restrita apenas às classes mais abastadas, né, aos burgueses, aos nobres. Então Lestat, quando aparece na vida do Louis e passa também a usar seu dinheiro para satisfazer suas necessidades materiais, uma coisa que eu acho muito mundana nele. Para um vampiro isso é muito trivial, né, banal. Mas aqui nós começamos a entender um pouquinho do porquê das coisas serem assim, serem como são. O Lestat ele foi criado com acesso a essas coisas. Só que em um determinado momento a família dele entrou, né, em uma crise financeira. Eles ainda eram, né, senhores de suas terras, tinham vários serviçais, toda uma pequena comunidade que os servia, eram senhores, né, tinham um título nobre, Lion Court, né, é um título de nobreza. Só que os negócios da família em um determinado momento entraram em declínio. Ficaram realmente bastante preocupantes, deficitários, a ponto de, em alguns momentos, ser o Lestat, com as suas habilidades, aquele que conseguia colocar comida na mesa. Ele saía, caçava e trazia comida para a mesa. A família tinha serviçais, tinha quem o servisse. Mas além das suas propriedades, das suas terras e de algumas ovelhas, que inclusive alguns lobos estavam matando, já chegaremos nisso, quando o Lestat começa a narrar os fatos de sua vida, nós encontramos a família dele em um cenário de problemas financeiros.
Eles não estavam tão abastados mais. Eram tempos difíceis. Mas Lestat foi alguém que foi criado, em comparação a todas as pessoas que serviam os Lioncourt, todos os pobres, ele foi criado, né, com possibilidades de acesso a bens materiais e também intelectuais. O Lestat que nunca se interessou por isso, né? Mesmo lá na época do mosteiro, quando ele foi estudar com alguns padres, o interesse dele não era intelectual, era outro. Era algo bem mais sintomático, bem mais delicado. Mas vou falar disso daqui a pouquinho. Vamos ao evento dos lobos. Lestat era aquele que caçava, trazia as coisas para casa, às vezes o que comer também, cuidava lá das poucas cabeças, né, ovelhas que a família tinha, que os lobos por sinal estavam atacando. Era uma época de inverno, né? As criaturas, a alcateia estava com fome, estava atacando inclusive pessoas também na aldeia. Enfim, ele como nobre, se havia pedidos de ajuda, solicitações, né? Se os plebeus solicitavam alguma coisa, era para eles, né? Os nobres. Faziam coisas segundo a vontade deles e quando precisavam de alguma coisa que excedia as suas possibilidades, era a eles que as pessoas recorriam. O pai do Lestat, como nós vimos lá em entrevista com o vampiro, era cego. E ele era cego há bastante tempo. Aqui ele já é narrado como cego. E há muitos anos, né? A cegueira foi algo que atingiu muito cedo o pai do Lestat. Então, de certo modo, a responsabilidade por reger todos os assuntos da família, as obrigações e responsabilidades da família acabaram recaindo, né? Nos filhos homens dos Lioncourt. O Lestat teve muitos irmãos, mas ele até chega a mencionar, né, que ele é o mais novo dos irmãos que teve e um dos poucos que chegaram à fase adulta, que não morreram antes. Algo que vai de encontro com o que eu acabei de falar há pouco, né, sobre essa expectativa de vida não ser muito grande nos séculos passados, até mesmo para os nobres. Muito recorrente, né, que pessoas morrendo na casa dos 20 anos, né, dos 30 e poucos anos, por causa de doenças, também em virtude de guerras, coisas assim. Isso afetava também os nobres. Então Lestat era o mais novo dos irmãos que sobreviveram até então, que conseguiram chegar até a fase adulta. Mas, de certo modo, as responsabilidades pela casa, pelos afazeres, os negócios dos Lioncourt acabaram caindo sobre esses irmãos, inclusive o Lestat, muito cedo. E o Lestat era meio o personagem que resolvia essas questões relacionadas ao dia a dia, né, dos Lioncourt. Questões relacionadas ao pasto, reclamações da plebe, coisas desse tipo, né. Quando apareceu essa questão dos lobos, do ataque dos lobos, onde ele opta por iniciar seu relato, tem algumas coisas em jogo. Primeiro, ele revela que caiu sobre ele tais afazeres muito cedo. Mas também o Lestat, eu acho que esse momento aqui, deixa muito claro o quanto enfadado, entediado, ele estava com aquele tipo de vida. A vida do Lestat era cuidar dos afazeres da casa, da família, ficar com seus cães na cama, ou nas pastagens, ou caçando, atender solicitações das pessoas e nada mais do que isso. A vida dele era banal, né? E o Lestat percebia que os irmãos dele eram sujeitos que se encaixavam muito bem nesse estilo de vida, naquilo que se esperava, né, de um burguês, um nobre, um Lioncourt. Mas ele nunca se encaixou. Lestat era um sujeito, um jovem extremamente enfadado. Ele não via sentido naquela vida. E a situação dele
Durante toda a sua adolescência e início da fase adulta, da vida adulta, foi uma sensação, né? Uma situação onde ele enfrentou uma carência de sentido. É como se ele estivesse em um ambiente que não o representasse, que não tivesse nada a ver com ele. O Lestat era exótico, não apenas para um Lioncourt, mas para todo e qualquer conceito que se tinha sobre ser um burguês do século XVIII. Lestat era um excêntrico. Ele era ativo demais, criativo demais, se enfadava muito rápido e tinha necessidade de conhecer coisas novas, de experimentar coisas novas, sair daquela banalidade, daquele cotidiano. A repetição foi algo que sempre incomodou o Lestat. De certo modo, o Lestat é um pouquinho hiperativo. Ele não consegue se focar em uma coisa só durante muito tempo. Ele precisa experimentar, ele precisa fazer coisas novas o tempo todo. Ele se enfada muito rápido, né? E até por isso o Lestat carece do que eu chamo de profundidade. Ele não é um personagem profundo. Até porque ele não experimenta, ele não saboreia muito as coisas por muito tempo. Não saboreia as coisas a ponto de tornar o conhecimento sobre elas mais profundo. Fazer uma reflexão profunda sobre aquilo que experimenta. Ele é alguém que salta de uma coisa para outra constantemente. Ele se enfada muito rápido. E o Lestat também acabou desenvolvendo uma percepção de si mesmo negativa em virtude disso. Porque pelo fato de não se encaixar, pelo fato de não atingir as expectativas que o pai, os irmãos colocavam sobre ele, a mãe nem tanto, a Gabriela é a exceção aqui, vou falar disso também, mas o pai e os irmãos, as expectativas que eles colocavam sobre o Lestat e o fato dele não se identificar com elas, ser para a época um rapaz muito excêntrico, acabou desenvolvendo no Lestat uma certa percepção de que ele era mau. O fato de não ser um Lioncourt tradicional, o fato de ser avesso a tudo que desejavam, a vida que planejaram para ele, o fato de querer ser autor, autônomo, dono de si, e não seguir um roteiro, um script pronto para ele, toda uma vida planejada, onde ele não tinha palavra ou qualquer tipo de escolha, ser um capacho, ser um subordinado a vida inteira. Mas para o Lestat era algo impossível. Ele vivia atormentado por isso, por não ser autor, por não assumir as rédeas da sua vida e ter que desempenhar papéis, os quais ele não tinha nenhum tipo de opinião. Era como viver uma vida pré-fabricada. Apenas seguir um roteiro morto, né? Um roteiro repetitivo, banal, onde ele, criativo, hiperativo como é, não tinha nenhum tipo de participação. Mas o fato de não conseguir fazer isso e ser alguém excêntrico deixava também o Lestat numa situação onde ele era uma ovelha negra da família. Literalmente, uma ovelha negra da família e também da sociedade, de maneira em geral. Porque ele não se aplica, ele não se encaixa aquele modelo, aquele perfil de família, de comunidade, de sociedade. Ele não via a vida e ele não queria que a sua vida se resumisse a isso. Lestat é alguém que precisa experimentar, é alguém que tem esse espírito de tatear as coisas, conhecer as coisas, experimentar o tempo inteiro e não ficar preso a uma forma de viver única, exclusiva e ditada pelos bons costumes, entre aspas, né? Ele não se adequava a isso, mas essa identidade, essa personalidade do Lestat não trouxe a ele autoconfiança. Ele não se sentia bem sendo diferente dos outros. Na verdade, isso fez com que ele desenvolvesse um sintoma. Isso afetou a autoestima do Lestat. E por isso ele acabou
acreditando, acabou colando em si, né, um estigma, um rótulo de que ele não era bom. E ele chega a mencionar que o desejo de estudar em um mosteiro muito cedo também foi em virtude disso. Porque a esperança dele de buscar conhecimento, de aprender a ler e escrever em um mosteiro, se adequar à vida de um mosteiro, era como se fosse um efeito colateral desse sintoma de tentar buscar de alguma forma ser aquilo que a família, os irmãos esperavam que ele fosse, né? Então foi um momento da vida do Lestat sintomático. Ele era jovem, ele era muito moleque, né, quando ele foi para aquele mosteiro viver um pouco com os padres. Ele não tinha muita maturidade emocional para perceber que esse movimento dele era um movimento sintomático. Era um movimento que procurava se adequar àquela sociedade e uma maneira também de tamponar esse mal-estar por não se encaixar. Mas ele, né, jovenzinho, moleque, muito novinho, não tinha essa percepção. Então foi um movimento de desespero. É claro que o desejo dele de ir para um mosteiro bem jovem não foi bem visto pelo pai e nem pelos irmãos. Mas como o pai dele já estava cego, o que reduzia bastante, né, o poder dele de controlar, manipular, ter a última palavra dentro de casa, isso fez com que a mãe dele, a Gabriele, permitisse ao Lestat que ele experimentasse mais, né? A Gabriele, inclusive, ela é a diferente da casa. Ela é a pessoa letrada, a pessoa que estudou, a pessoa que tem uma visão muito maior sobre o mundo dos Lioncourts e para além daqueles muros, né? É claro que a Gabriele é uma mulher do século XVIII, então ela está prisioneira, né, daquela casa, daquele marido, daqueles filhos. Ela é uma prisioneira. Ela é mulher, então as possibilidades dela, né, de ser livre, desfrutar sua própria vida, eram bastante limitadas. Mas Gabriele era uma mãe, uma mulher que era muito, muito educada. Ela veio de uma família educada. É claro que os casamentos naquela época eram arranjados, tinha aquela coisa repugnante do dote, né? Casamentos eram arranjados, era o costume, né? Vendia-se as filhas para ter acesso a dotes, dinheiro, né, propriedades, ampliar, né, o raio de influência do nome. Era assim os casamentos, né? Eram repugnantes dessa maneira. E Gabriele era uma mulher daquela época, ela não ficaria isenta a isso. Mas a questão é que a Gabriele expandiu a sua visão de mundo estudando. Ela sempre foi uma mulher que leu muito. E para aquela época, ela também era uma mulher pouco convencional. E esse foi exatamente o aspecto que aproximou ela do Lestat. O Lestat tinha um amor profundo pela Gabriele. E provavelmente o personagem nunca deixou de ter, né? Embora algumas coisas difíceis, complicadas para ele iriam acontecer, não vou antecipar nada aqui. Mas ele sempre teve um amor profundo pela mãe, porque a mãe dele era uma contraventora de época, assim como ele. Então ele se identificava com ela. Ele via nela uma possibilidade, né, uma figura, uma sustentação, uma base, um apoio. Com a minha mãe, com a Gabriele, eu não me sinto sozinho. Com ela eu posso me sentir minimamente compreendido. E a Gabriele também, para o Lestat, tem um certo papel, eu diria, de proteção, porque o Lestat nunca foi mimado pelos demais, mas por ela ele foi. A Gabriele não tinha posses financeiras que diz respeito ao dinheiro dos Lioncourt, né? Mencionei que eles estavam em sérios apuros financeiros. Mas a Gabriele tinha suas joias, e nas joias dela ninguém tocava.
Então, sempre que o Lestat queria fazer alguma aventura, ou querer ter uma aventura, a Gabrielle era a pessoa que o apoiava, que o incentivava de alguma forma. Então também tem esse aspecto aí, né, do Lestat amá-la, porque ela também é aquela pessoa que passa a mão na cabeça dele, dá um empurrãozinho nele, vai lá filho, experimenta. Ela sabia que as aventuras do Lestat iriam dar, né, com os burros na água. Que não ia dar certo, ou em algum momento elas seriam sabotadas pelos demais familiares. Ela sabia que não poderia manter o Lestat em suas aventuras, mas a Gabrielle era a mulher do século XVIII, né, que ficava na frente do marido e falava: não, o meu filho vai. Vai e você não vai fazer nada para impedi-lo. Fazer isso no século XVIII era pedir para um homem dar um soco e arrebentar os seus dentes, como mulher. Era uma sociedade machista, e a mulher era uma propriedade dos homens. Né? Então, em situações normais, fazer isso era pedir para tomar um soco do marido. Era esse tipo de relação familiar, de violência doméstica que existia naquela época. A palavra do homem, do dono, entre aspas, da casa, era a última. Né? Quando o pai do Lestat ficou cego e, de certa forma, mais dependente dos cuidados, inclusive da Gabrielle, ela passou a ter um pouquinho mais de poder de decisão. Então, mesmo quando o pai dele dizia que ele não iria para o mosteiro como ele queria ir, a Gabrielle batia o pé e dizia: não, ele vai, eu vou custear a ida dele. Os Lioncourt não tinham dinheiro direito, os recursos estavam escassos, mas sempre quando o Lestat queria alguma coisa, ela ia lá, passava a mão em uma joia antiga dela, né, da família dela, presente que ela tinha, não sei, ela tinha joias, né, empenhava e dava, custeava as aventuras do Lestat. Então a Gabrielle também é assertivo nós dizermos que ela mimou um pouco o Lestat. Um pouco talvez eu esteja sendo um pouquinho gentil, né? Mas não é apenas questão de mimar, é porque a Gabrielle também via o mundo com uns olhos de uma mulher à frente do seu tempo. Ela não era submissa ao marido. E também não era a mãe tradicional, no sentido tradicional da palavra, né, do que era ser uma mãe ao estilo do século XVIII. A Gabrielle não era feliz com a maternidade. Inclusive, ela se ressentia um pouco do que a maternidade fez com ela. Né? Ela, inclusive, narra, né, o parto do Augustin, do irmão do Lestat, as horas, né, de dor que ela teve, mas ela deixa claro, né, que o que para ela foi mais difícil não foi suportar horas a fio de parto, a dor que isso causava, mas é suportar toda a vida que ela perdeu. O que a maternidade, o que ser uma mãe, uma esposa, naquela sociedade patriarcalista e machista, custou. Custou a sua liberdade, colocou ela atrás de muros. Tirou dela a possibilidade de fazer o que bem quisesse da sua vida. Então, Gabrielle era ressentida com isso. E por isso mesmo também não foi uma mãe assim tão próxima do Lestat, amorosa, nada disso. Ela era fria, distante. Mas quando o Lestat tinha suas crises, era ela que estava próxima dele, que entrava no quarto, conversava com ele e conseguia compreendê-lo. Compreender toda aquela agonia que ele sentia por não se encaixar, por não querer aquela vida. Ela também não queria aquela vida. Ela também sofria com o script, com a vida toda planejada, né, para ela. E há muitos anos, muito mais anos do que o Lestat. Então, no mal-estar de estarem vivendo vidas não autênticas, distantes daquilo que ambos eram, os dois se compreendiam. A Gabrielle, como o próprio Lestat fala,
não era uma pessoa, uma mulher de falas prontas. E falas prontas em que sentido? No sentido de que quando uma pessoa fala sobre assunto X ou Y, sempre vem aquele senso comum, aqueles conceitos batidos, aquilo tudo que as pessoas sempre falam. Quando Lestat conversava com ela, ela sempre colocava perguntas ou falava alguma coisa diferente. Ela era uma mulher muito imprevisível. Ela não era condicionada aos padrões. E exatamente por ser assim, que o Lestat era completamente apaixonado pela mãe, mesmo que ela não fosse a mais amorosa, presente, adorável das pessoas. Mas ela era ausente, né? Ela não era tão presente o tempo inteiro, mas quando ele realmente necessitava, ela era aquela pessoa que chegava, entrava no quarto, falava algumas coisinhas, mas é aquela intervenção pontual, dizer o que ele precisa ouvir, ou então compreender profundamente o que ele quer comunicar, porque a visão dela era uma visão para além daqueles muros. Lestat odiava os irmãos. Lestat odiava o pai. E ela também. Por quê? Inclusive nas próprias palavras da Gabrielle, né? Eles eram pessoas limitadas, pessoas preconceituosas, pequenas, ignorantes. Ela era alguém que tinha leitura. Ela era alguém que só não viajava, não conhecia o mundo, porque não podia. Mas através dos livros, do conhecimento, ela sabia muitas coisas sobre o mesmo mundo. Muito mais coisas do que os Lioncourt poderiam imaginar, vislumbrar ou até mesmo conceber. A mente deles era uma mente muito limitada. Eles não conseguiam compreender os sentimentos dela, e muito menos aqueles do Lestat. As experiências que o Lestat teve, por exemplo, com a trupe do teatro, né, com os italianos, coisa que eu vou falar também, ou lá no mosteiro, quando ele acabou indo para o mosteiro. A ida do Lestat para o mosteiro é sintomática, porque ele quer ser bom, porque ser do jeito que ele é, acaba criando um estigma, né? Ele acaba acreditando que é mal. E essa coisa do Lestat, daquilo que ele se transformou, da necessidade de ser mal, como ele se sente agradável, né? Satisfeito com a condição vampiresca de ser um vampiro, né? Eu acho que é importante pensar também essa postura do Lestat à luz dessas coisas, desse conceito que ele colocou sobre si, né? Pelo fato de ser excêntrico, exótico, diferente, de que ele era mau. O vampiro que ele veio a se tornar depois, né, que só apenas se satisfaz sendo mau, eu creio, eu avalio, vejo que existe naquele vampiro do futuro um eco desse autoconceito que ele tinha de si mesmo do passado. O que era ser bom para o Lestat? Ser bom era ser como os irmãos e o pai desejavam que ele fosse. Mas ele chegou em um determinado momento, depois das frustrações da vida escolar que ele teve no mosteiro, que foram sabotadas pelo pai e pelos irmãos, e depois também a do teatro. Depois dessas experiências, ele chegou à conclusão de que ele jamais seria bom, nesse sentido, né, que eu coloco. Ser bom no sentido de ser como o pai e os irmãos esperavam que ele fosse. Então ele assume o seu mal, que é o mal. E dali em diante ele jamais abandonaria essa concepção, essa autoconcepção, né? Jamais deixaria que ela se descolasse dele. E é claro que isso vai ter eco, vai ter repercussões quando ele se tornar de fato um vampiro. E também, né, explica um pouco porque o Lestat adora ser mau, ser um filho das trevas, ser um vampiro. Como isso encaixou com esse sintoma inicial que ele tinha quando ele era humano, né?
Aquele assunto com os lobos, a caça dos lobos, que eu mencionei no início da minha fala e acabei deixando de lado, porque outras coisas passaram a vir à minha mente, é algo também, um momento também importante, porque a caça aos lobos, a alcateia, o Lestat acreditou que ia encontrar, né, 5 lobos, que já era arriscado para uma pessoa caçar sozinho, né, com as garruchas da época, né, as espadas, enfim, né, degladiar, ir de encontro, né, enfrentar uma alcateia de lobos era uma coisa muito sem noção para fazer, sozinho. Mas nós vemos que o Lestat vai. E como esse momento também é impactante, é reflexivo para ele, serve como um ponto de reflexão. Nele nós vemos a expressão do tédio do Lestat em relação à vida dele entre os Lioncourt, a sua irresponsabilidade e eu diria até em termos psicanalíticos, né, a pulsão de morte gritando no ser do Lestat, uma necessidade de se autodestruir mesmo para acabar com o tédio. Quando o Lestat fica mais frágil, é quando ele realmente perde os seus poderes. É quando ele se entedia. É quando a vida dele passa a não ter sentido, quando ele perde prazer ou não tem expectativa de nada. Quando o Lestat se enfada, é quando ele perde os seus poderes. Isso vale muito para ele enquanto um vampiro, no futuro enquanto um vampiro, mas no passado também como humano isso já era visível. Quando o Lestat está enfadado, quando ele está angustiado, melancólico, raramente ele fica, mas quando ele está, ele se torna a pessoa mais irresponsável, mais autodestrutiva, né? Ele se sabota absurdamente. E a experiência com os lobos, a caça dos lobos, também é um momento onde isso fica bastante evidente, onde isso é ilustrado de certo modo. Ele vai caçar 5 lobos, acaba dando de frente com 8, numa situação que, em situações normais, ele seria massacrado, ele seria morto. E o que motivou ele a dar cabo dos lobos não foi apenas um compromisso, né, uma responsabilidade que ele tinha, mas isso também, esse desejo de ir sozinho e dar cabo dos lobos, vai de encontro com esse mal-estar, com esse tédio, que deixa o Lestat irresponsável. Essa também é uma marca do personagem, uma coisa que vocês não podem jamais esquecer quando ele estiver fazendo merdas. Coisa que ele faz sempre, né? Muitas. Mas é algo que vocês não podem perder de vista. Essa marca do personagem, quando ele está enfadado, angustiado, em uma encruzilhada, em um momento de indecisão, em um drama, o Lestat age muito mal. Ele age de forma destrutiva. Aqui, em O Vampiro Lestat, neste livro, essas coisas começam a ficar um pouco mais claras, mas nós já percebíamos isso no primeiro livro, em Entrevista com o Vampiro. E esse livro aqui, inclusive, lança um pouco mais de luz para nós nesse sentido. Como ele reage mal a essas situações, né? Muito mal. E isso acaba tendo consequências para ele, e se não tem para ele, acaba tendo também para aqueles que o cercam. O mal, a destruição, a morte chega para quem está do lado dele. E esse momento com os lobos apenas ilustra um pouco disso. Aqui nós vemos os cães que cresceram, dormiam com ele na cama, serem estraçalhados pelos lobos. A égua, que a mãe dele também vendeu as joias para comprar para ele, para agradar a ele, foi morta. Na verdade, ficou numa situação beirando a morte, né? Ele teve que sacrificá-la com um tiro. Então, esse momento aqui, ele é ilustrativo e também é uma alegoria, né? Que ajuda com que nós compreendamos um pouco do comportamento do Lestat em momentos de crise. A maneira como ele reage nesses momentos.
né? Então precisava voltar um pouco nisso para não perder também de vista esse momento e dizer, né, o quanto também ele é ilustrativo do personagem. Mas vamos lá, vamos retornar à questão do mosteiro. Então Lestat foi para o mosteiro, a mãe dele pagou, bancou, ele foi. E ele foi com esse desejo, né, de ser bom, dentro daquela configuração que eu já mencionei há pouco, né? É a expressão de um sintoma. Ser bom porque a maneira como ele era, o fato de ser excêntrico, não se encaixar na trama familiar, na maneira como esperavam dele, era algo que o fazia se sentir mal. E isso não dura muito tempo. Os irmãos vão buscá-lo no mosteiro. Eles não permitiram que o Lestat se transformasse, né? Fosse um padre. E o Lestat, ele chegou a ter esse desejo, né? O que é mais surreal, se a gente parar para pensar o que é o Lestat, né? As características psíquicas dele, né? A personalidade dele, a identidade dele, não combina em nada com a vida monástica. Então, de certo modo, essa sabotagem dos irmãos, do pai, não foi assim tão inoportuna não, porque aquela vida não tinha absolutamente nada a ver com o Lestat, e também ele havia procurado por ela da maneira sintomática que eu mencionei, né? Mas isso também marca muito ele, porque era a repetição de eventos, né, de várias situações que já haviam acontecido na vida dele até aquele momento. Quando ele tentava ser algo diferente, quando ele tentava buscar pela sua própria identidade, pela sua própria personalidade, ser diferente, os irmãos, o pai, sempre apareciam e sabotavam. E o evento do monastério, quando eles não deixam ele se tornar um padre, é uma repetição disso. Com o teatro isso também vai acontecer, né? Daqui a pouco iria aparecer uma companhia de teatro e o Lestat teria uma epifania com aquilo que ele viu no comportamento dos artistas, né? Mas chegaremos lá. Enfim, essa tentativa de ser padre foi sabotada, né? Como era uma postura sintomática, então não foi tão ruim assim, mas do ponto de vista emocional, relacional, é decepcionante, né? Decepcionante. Porque é uma tentativa, novamente, do Lestat de fugir dessa vida pronta, programada, fabricada para ele, né? E a família, os pais. Na verdade, os pais não, né? O pai e os irmãos sabotarem. A Gabrielle sabia que isso ia acontecer, mas aí já estava além, né, do poder dela. Não tinha muito que ela pudesse fazer. Ela já havia custeado a aventura do Lestat. Mantê-lo lá, com os irmãos sendo contra, né, com o marido sendo contra, ela não poderia fazer muito mais do que isso. Mas esse momento do Lestat no mosteiro é importante também no sentido de que ele tem um certo reconhecimento sobre si com essa experiência que é extremamente oportuno. Porque Lestat reconhece como ele é um sujeito de extremos. A ideia é que ele fosse para lá, era a ideia inicial, de mandá-lo para lá para ler e escrever, aprender um pouquinho, ter um pouquinho de acesso à cultura, né, ao conhecimento. Não no nível que a mãe dele, Gabrielle, tem, mas preliminar. Lestat não gosta dessas coisas, né? Ele não é erudito, ele não é um estudioso, como eu falei para vocês. Mas, para ele, a experiência foi fantástica, porque não por causa da educação em si que ele iria receber, mas era pelo fato de momentaneamente ele estar se descolando daquela vida que ele tinha entre os Lioncourt. Era um cenário novo, era algo diferente, era uma rotina diferente, eram pessoas diferentes, né? Era uma
uma espécie de expansão. O cenário se enriqueceu para ele, começou a apresentar possibilidades diferentes para ele. E jovem, imaturo, né, ingênuo, infantil, quando ele vê toda a capela, os livros, os rituais, a rotina, ele fica fascinado com isso. Né? Ele se enamora para isso e enfia na cabeça que quer ser padre. Né? Sem se dar muito conta de que, cedo ou tarde, aquele ambiente ali acabaria também se tornando rotineiro para ele e ele sentiria o mal-estar que, no caso, ele está sentindo no momento por ter que ser um Lion Court, né? Ser aquilo que a família espera que ele seria. Só que ele era imaturo, ele não percebia isso, ele não via, não enxergava a questão a longo prazo, né? Mas era o que iria acontecer. Mas o Lestat, ele se coloca uma questão aqui que é muito importante, ele se questiona. Caramba, eu fui para lá com o objetivo de ler e escrever. Por que eu sempre busco os extremos? Por que eu sou assim? Eu não fui para lá para ser padre. Por que eu coloquei isso na minha cabeça? Por que eu me movi dessa maneira? Porque eu sempre busco os extremos. No caso aqui é desespero, é fuga. É essa necessidade de se descolar daquilo que planejaram para ele, que impuseram, né? A maneira como o subordinaram a uma vida onde ele não é autor, né? Por isso o Lestat busca por esses extremos, pelo menos aqui. Mas é uma tendência que vai se repetir, né, ao longo da história dele, inclusive a história vampiresca. E essas experiências, essas revelações, na verdade, porque são revelações, né, ajudam a explicar também porque Lestat gostou tanto de ser Lélio, tanto de interpretar um papel teatral, ser Lélio, o amante de Isabela. Quando a trupe teatral aparece, os italianos, pela primeira vez, é uma experiência muito marcante para o Lestat, porque vocês têm que levar em consideração que o Lestat nunca tinha visto algo assim. A vida dele era entre os muros, né? Era viver naquela comunidade, naquela pequena micro comunidade, né? Naqueles arredores, dentro daqueles costumes, naquele cotidiano, naquele dia a dia dos Lion Court. Ele não tinha uma visão ampla do mundo. Não tinha, né? E não à toa o Lestat vai ser um vampiro que viaja, né, que explora o mundo depois. Também em virtude disso. É uma necessidade interna dele, porque por muito tempo, durante toda a sua juventude, ele só conhecia aquele mundinho dos Lion Court. Ele sempre foi obrigado, condicionado a pensar como os Lion Court, com suas mentes, né, preconceituosas, ignorantes, estereotipadas. Então, também por isso o Lestat vai ser um vampiro que viaja muito depois. Mas a primeira vez que ele tem contato com algo externo àquele mundo, e completamente contraventor também, né, exótico, excêntrico, que não se encaixa dentro das regras sociais, né, dos bons costumes. O teatro era uma forma, uma expressão artística também considerada na época, né, uma expressão do diabo, né, era condenável socialmente, moralmente falando. Isso é colocado no livro, né? O Lestat fica apaixonado, porque na verdade aquilo realmente tinha tudo a ver com ele. É um lugar que ele poderia se encaixar, porque ele se via assim, né? Ele olha para aquelas pessoas, para aqueles artistas, aqueles atores e atrizes que não liam scripts. Isso é o detalhe mais interessante. O Lestat considera os gênios. Por quê? Porque a arte deles, a atuação deles, não era estereotipada, não tinha um script pronto, era tudo no improviso. Para o Lestat isso é fascinante, porque é algo que vai de encontro com aquilo que ele é e desejava ser. É a expressão daquilo que ele considera o mal.
ser alguém imprevisível, ser alguém que é difícil de se ler, que quebra regras, no caso aquelas impostas, né, pela família, pela sociedade, coisas do tipo. É essa experiência que o Lestat quer ter. É assim que ele se vê quando ele encontra o teatro e vê atores e atrizes que conhecem seus papéis, mas por conhecer, atuarem de maneira espontânea, sem ler texto algum, apenas encarnar a interpretação, ele acha isso fascinante. É como se naquele momento ele tivesse encontrado o seu lugar no mundo. Agora eu estou entre os meus iguais. Então, né, ele foge com essa trupe, ele se enfia numa carroça e foge de casa com a trupe. Acaba tendo os seus primeiros momentos, né, de interpretação, de Lélio. Ele tem a eloquência, né, acesso a palavras um pouco mais rebuscadas também, por causa da educação que ele teve. Ele não é uma pessoa erudita em termos de conhecimento, mas ele sabe falar, ele sabe se expressar. Ele foi educado para isso, ele teve acesso à educação mínima, né? Não é erudito como a mãe, mas ele não é alguém grosseiro, né? Então, o jeitinho burguês dele para o papel de Lélio encaixava também. Então ele fugiu, foi embora com a trupe, né? Inclusive teve algumas das suas, eu não digo primeiras experiências sexuais, né? Porque ele não fala que são as primeiras. Mas ele teve, né, depois da apresentação, ele dormiu, né, com a atriz que interpretava a Isabela. E esse é um ponto importante também aqui do livro, porque claramente o Lestat está dormindo com uma mulher. É importante por quê? Porque normalmente as pessoas olham para o vampiro Lestat e associam ele, né, a relações homoafetivas. Isso é um ponto importante de falar, de demarcar aqui. A obra da Anne Rice, ela abrange um espectro plural de relações em questões sexuais. Tem relações nessa obra de todos os espectros. Hétero, homo, bi, tem personagens que são assexuados, que perderam completamente prazer, não vem mais sentido em relação afetiva sexual. A obra da Anne Rice não é apenas uma obra que visa um tipo de público. Algumas pessoas passaram a chamar, né, considerar, até mesmo preconceitualmente, de maneira homofóbica, as crônicas vampirescas como uma obra para gays. Não é uma obra de gays e lésbicas, para o público LGBTQ. Não se trata disso. A obra da Anne Rice é simplesmente uma obra que não é homofóbica. E é uma marca importante da obra dela. Uma obra que se nega a ser homofóbica. Ela tem representatividade para essas pessoas também, né? Ela representa essas pessoas também. Coisa que muitas outras obras se negam a fazer. Estabelecem apenas relações heteronormativas. Na obra da Anne Rice nós temos vários espectros de relações, né? Tem relação hétero, como lá entre o Marius e a Pandora. Tem bi, que é uma tendência que o Lestat a princípio apresenta, né? Ele deita com uma atriz aqui no momento, mas depois ele começa a ter preferências por rapazinhos sempre jovens, né? Estilo Louis, e passa a preferir companhias de rapazes jovens, né? Depois é uma preferência que ele vai desenvolver, mas tem personagens também que não têm interesse algum nesse sentido, principalmente os vampiros mais anciões. Eles já superaram tal necessidade. Tem personagens que não eram assexuados e que se transformam em assexuados. Então a obra da Anne Rice abrange esses tipos de relações, né? Aborda questões de gênero e sexualidade de maneira muito mais ampla e sem preconceito.
sem tabu, sem amarra, sem apêndices. Aborda relações plurais de maneira extremamente natural. E é por isso que vários públicos, inclusive o público LGBTQ+, se reconhece na obra, né? Ou vê na obra representatividade. Mas tem todo tipo de relação aqui, né, amorosa. E é interessante esse momento do Lestat com a atriz que fez a Isabela também nesse sentido, né, porque para aqueles que acham, né, ou que centralizam também a relação do Lestat exclusivamente no Louis, o casal Louis e Lestat com a Cláudia, né, como dizem, né, sendo o elemento ali de desequilíbrio da relação dos dois, né, o trio amoroso. Para quem foca a relação amorosa do Lestat apenas no Louis, na relação que ele teve com o Louis, é outro momento da obra que Anne Rice está dizendo, não, essa minha obra é plural, é para todos os públicos, né? É para todas as orientações. E eu vou tratar, né, todas as orientações de maneira natural, como deve ser. Não vou fazer apêndices, né, nenhum tipo de parágrafo, ou lidar com essas questões de maneira contida, né? Não, para mim isso é normal, isso é natural, e eu vou apresentar essas questões com toda a naturalidade que eu puder. Inclusive nos meus vampiros, que meus leitores tendem a estereotipar e colocar dentro de uma forminha. Eu acho interessante quando ela faz isso, né? A princípio era Louis e Lestat. Aí, de repente o Louis passa a ter um envolvimento amoroso com a Cláudia. O que é um pouco, eu diria, incômodo para muitas pessoas, né? Porque a Cláudia, ela envelhece psicamente. Ela é uma mulher, né? Mas o fato do corpinho dela nunca desenvolver, isso acaba incomodando muitas pessoas, né? E é compreensível. É estranho mesmo, né, pensar na relação amorosa entre Louis e Cláudia, levando em consideração que a menininha, né, nunca cresceu. Corpo, né, mas a mente dela cresceu. Ela era uma anciã, uma mulher muito velha, né, mentalmente. Mas é importante perceber também que relação amorosa nas crônicas vampirescas não implica em sexo, né, em contato, troca de fluidos, né, coito. Vampiros são pessoas mortas, meus caros. São cadáveres. Né? Se a gente pensasse, a gente levasse as relações afetivas entre vampiros, utilizasse uma ótica mais realística, a gente estaria falando em necrofilia. Não é isso, tá? A sexualidade, relacionamento amoroso, quando implica vampiros, tende a ser mais na dimensão dos sentimentos, da visão que se tem do outro, de si mesmo, né? Daquilo que se projeta a dois, ou a três, no caso, não sei, do que necessariamente contato, né, corporal. É muito mais do que isso, né? Eu costumo dizer que é uma obra sobre afetos, né? O que está sendo colocado aqui, a ênfase, o acento, é na afetividade. A afetividade transcende, né, o sexo, no caso o sexo corporal, o coito. É muito mais do que isso, né? É muito mais no âmbito das vivências emocionais afetivas entre os personagens. A Anne Rice mexe muito nessa questão, ela toca muito nessas questões. E tende, né, a não deixar a obra dela, os relacionamentos afetivos da obra dela muito estereotipados, né, fixos, numa norma única de ser, né, num jeitinho único de ser. E para os mais conservadores, homofóbicos, preconceituosos, né, claro, essas pessoas vão ficar malucas com isso. Mas é por isso que a obra dela é tão bem aceita, né, entre o público LGBTQ+. É por essas razões. Mas é uma obra que é para ser lida e pode ser lida por qualquer outro público, porque é uma coisa
extremamente natural, né? Encarada, né, de forma natural, né? Eu sou hétero, eu não sou gay. Eu, Corvo, né, tenho preferência por mulheres e leio as crônicas vampirescas com maior naturalidade, né? Apresento aqui no meu canal, falo sobre esses livros aqui no meu canal, já fiz vários e vários livros sobre a obra. O fato de ler as crônicas vampirescas é uma coisa super normal para mim, não tem problema nenhum com isso, né? É natural. Quando você não é uma pessoa homofóbica, é uma coisa super natural ler uma obra como as crônicas vampirescas. Extremamente normal. Enfim, era um acento que eu queria dar nesse ponto aqui, né? Nesse momento que o Lestat vai para a cama com uma atriz da trupe. É um momento de descoberta, né, de experimentação dele, não deixa de ser. Ele é muito novo, ainda não tinha muito contato, né, com toda essa liberdade, inclusive de exploração sexual, com uma mulher que provavelmente é muito mais experiente, né, do que ele, né? Enfim, ele está se descobrindo, né? Vocês vão acompanhar posteriormente, né, a história dele com o Nicholas, que foi amorosa, tá? Amorosa. Talvez o Nicholas tenha sido realmente o primeiro amor mesmo, né, do Lestat, mais denso. Depois da mãe dele, é claro. Mas a relação com a mãe dele, com a Gabrielle, é mais edipiana. É mãe e filho ainda. Tem traços marcantes, muito fortes, né, de complexo de Édipo na relação dos dois, mas ainda de mãe e filho. O Nicholas, com o Nicholas, né, o assunto fica um pouquinho mais forte. Mas aqui a gente vê que ele está experimentando, sendo um pouquinho livre, saindo um pouquinho das amarras, né, dos condicionamentos da vida entre os Lioncourt. O que não dura muito, né? Porque novamente os irmãos sabotam a aventura, assustam ou subornam, né, a trupe, os italianos, e eles vão embora. E o Lestat novamente é aprisionado dentro de casa. Se revolta, chora horrores, né, mas ninguém o escuta. Tanto porque eles não conseguem compreender as suas necessidades, ou como eles também não conseguem ver o teatro, ver no teatro as possibilidades de expressão de liberdade que o Lestat viu. Porque, retomando, né, aquilo que eu já havia falado anteriormente, uma coisa que a Gabrielle depois vai no quarto dele conversar com ele, quando ele estava chorando, todo deprê com a situação. A Gabrielle reforça para ele depois, né, eles não conseguem entender o mundo para além dessa casa, dos seus afazeres, dos seus conceitos, dos seus preconceitos. A Gabrielle reforça isso, né? E é por isso que o Lestat adora a mãe, ama tanto a mãe, porque ela compreende. A Gabrielle, inclusive, nesse momento aqui da história, da narrativa, também é o momento onde nós descobrimos que a Gabrielle está morrendo, né? Ela está tossindo muito há bastante tempo, e o Lestat nota que finalmente esse estado dela começou a definhar a sua aparência. A Gabrielle, embora já seja uma mulher madura, mais velha, possivelmente uma mulher de meia idade, né? Pelo Lestat ser o filho mais novo da Gabrielle, e ela teve outros, provavelmente ela já deve estar chegando na meia idade, uma balzaquiana talvez, mas o Lestat reforça, minha mãe é muito bonita, ela é uma mulher muito bonita, e ele já começa a notar que a aparência dela está sendo afetada em virtude da doença, da tosse dela, e a Gabrielle revela para ele, né, que está morrendo, que ela deve durar mais 2 estações talvez, mas que um próximo inverno provavelmente ela não vai durar. E ela diz, né, que está com medo, claro, ela está com medo, ela vai morrer. Então, naturalmente ela estava com medo e ela precisava de uma outra alma humana, uma alma que conseguisse ouvi-la, coisa que naquela casa ninguém, além do Lestat, era capaz de fazê-lo. Então ela precisava dele.
precisava da presença dele também para falar um pouco sobre isso, colocar isso para fora. Ela não queria elaborar sobre isso, falar demais sobre isso, mas ela precisava expressar, dizer para ele: tô com medo de morrer. Mas ela também foi no quarto dele para acalmá-lo, para que ele soubesse que ela entendia o que ele viu naquele teatro, a perspectiva que ele encontrou naquele teatro. Dizer a ele que ela sabia que os outros não conseguiam ver, eles não conseguiam enxergar, mas que ela enxergava. E o fato de saber que está morrendo também, né, tira muitas das censuras, autocensuras que a Gabrielle se impôs, né, as vendas. Tira um pouco o receio, né? Ela começa a falar o que pensa, sem muito mais medo das represálias. Afinal, ela vai morrer, né? O que pior poderia acontecer com ela? Então, ela diz para o Lestat, ela expressa totalmente, de maneira transparente, todos os seus sentimentos, né? Quando ele fala quando o Lestat fala para ela, né? Que quando ele estava matando os lobos, que ele de certa forma associava a morte dos lobos, né, aos sonhos que ele também tinha de destruir a própria família. O momento com os lobos, né, a caça à alcateia de lobos, é simbólica porque de certo modo também ela é símbolo do desejo do Lestat de exterminar a própria família, porque a própria família o sufoca, né? O impede de ser quem ele quer ser. Então sim, é uma sensação de querer matar a própria família, né? Um ressentimento profundo, chega até mesmo a ser ódio, que obviamente ele não operacionaliza, né? Ele não mata os irmãos. Inclusive vocês acompanham, né, no livro Entrevista com o Vampiro, como o Lestat acompanhou o pai, né? Cuidou entre aspas do pai, entre aspas, né? Ele manteve o pai vivo. Cuidar é uma palavra muito forte para descrever o que realmente aconteceu no livro Entrevista com o Vampiro. No livro do Louis, nós vemos que o pai dele, em virtude de estar muito doente, já nas últimas, né, isso abrandou um pouco o coração do velho. Talvez fez emergir ali algumas culpas, né, alguns ressentimentos em virtude da maneira como ele tratou o Lestat, mas o Lestat é extremamente ressentido, agressivo, ele é muito perverso com o pai no leito de morte, né? Mas o pai dele também não foi um santinho. Dá para entender um pouco do ressentimento que ele tinha para com o pai. É uma coisa que o Louis não conseguia compreender, porque ele não viu o que o Lestat passou nas mãos dele, né? Ele não sabia o que o pai do Lestat havia feito com ele. Mas isso também não justifica, né, o Lestat ser tão bruto, insensível com o pai da maneira como ele era. Então ter o Louis por perto, nos últimos momentos que o pai dele tinha de vida, foi importante porque, pelo menos o Louis, né, teve uma postura um pouco mais humana, embora ele já fosse um vampiro, né, mas quem melhor do que o Louis para ser um pouquinho humano e empático com alguém. Dentre os vampiros, ele é certamente aquele que mais consegue fazer isso. Pelo menos o velho morreu com dignidade, né? Por mais horrível que a pessoa tenha sido, né? A gente também não precisa ser um monstro para maltratar, para pisar numa pessoa quando ela está morrendo moribunda numa cama. Em virtude do ressentimento das mágoas que o Lestat tinha com o pai, ele não conseguia. Simplesmente não conseguia ser amoroso com o velho. Mas pelo menos o Louis estava lá. Mas ter contato agora com tais informações ajuda, né, a ampliar nosso raio de visão e entender um pouquinho como se deu todo esse percurso, esse trajeto, como o Lestat tinha um ressentimento gigantesco por ele. E não apenas o Lestat, né, também a Gabrielle. Depois que o Lestat revela que ele associou a morte dos lobos ao próprio assassinato da família, coisa que ele não fez, mas era o desejo, né, de exterminar a própria família, a Gabrielle também fala, né, meu filho, te entendo. Por mim, o que eu gostaria de fazer era sair dessa casa agora, ir ao rio, aqui da região, nadar pelada, depois ir para a aldeia, para uma taverna, e começar a receber todos os homens que quisessem.
transar comigo no meu quarto. Ela fala desse jeito, com essas palavras. Essa era a minha vontade aqui. Eu detesto essa casa, detesto essa família. E eu também. Meu desejo era de exterminar todos. Mas o que está sendo falado aqui, o que está sendo apresentado aqui não é um complô. Não é um plano de matar a própria família ou chegar a esse extremo. Não, os dois não vão fazer isso. O que eles estão falando, o que eles estão tentando comunicar é como aquela vida desgraçada, subordinada, aquela prisão, como ela torturou a todos, aos dois principalmente. O que eles clamam é pela ausência, na verdade eles desejam, né, a presença de um mínimo de liberdade para se expressarem, serem o que desejam ser. E no caso da Gabrielle, também, ela também está falando do Lestat, né, de deixar o papel de mãe, de cuidadora, de ter que lidar com esses filhos brutamontes que ela tem, ou até mesmo o birrento do Lestat. Quero sossego, quero um pouco de distância de vocês. Mas vocês sugaram minha vida. Ela está sendo realmente muito honesta aqui. Mas o Lestat não a julga por isso. E é isso que é interessante no relacionamento com os dois. Ele entende. Ele entende o tanto que a vida que ela teve dentro daquela casa, o quanto isso consumiu ela, o que isso custou a ela. Do tanto de coisas que ela precisou sacrificar para ser a esposa do patriarca dos Lioncourt, para cuidar dos filhos. Enfim, o Lestat entende. Os outros filhos dela não entenderiam. O marido, muito menos. Mas ele entende. Então, nesse ponto, ele não a julga. E ele se vê nela. Ele se identifica por ela. Se identifica com ela, né? Perdão. E essa aqui é a raiz. O que representa, né? O que justifica, deixa claro para nós porque o Lestat ama tanto a Gabrielle. E porque também ele fica abalado, né? Ele fica extremamente abalado quando ele descobre que ela vai morrer. E a reação do Lestat é mais do que previsível. É a mesma de sempre, né? Quando ele está numa situação limite, ele está diante de uma situação clímax que mexe com ele emotivamente, que machuca, ele reage da pior maneira possível. Ou ele faz alguma bobagem, ou então ele simplesmente deixa pra lá. Ele afasta as ideias do pensamento, porque elas são dolorosas demais para ele conseguir lidar. E é o que ele faz aqui. Ele tenta não pensar sobre isso. Ele fica muito sentido com as palavras dela, até porque o Lestat, como eu falei, né, o Lestat tem essa tendência narcisista. E o que é comum, típico do narciso? Ficar autocentrado em si. Pensar apenas sobre si, pensar apenas nos seus desejos, naquilo que ele quer fazer. O Lestat é um narciso, ele é narcisista. Então ele fica muito autocentrado, é tudo ele o tempo inteiro. Aí quando ele tem um pouquinho de contato com a dimensão do outro, principalmente de um outro que ele gosta, no caso da mãe, aí ele fica todo desconcertado, ele não consegue lidar direito, né? Foge do controle dele. Isso é muito sintomático, meus caros, muito sintomático. Porque aquilo que vai acontecer posteriormente na obra, com a Gabrielle, e com ele, né? E com ela em virtude dele, vocês sabem do que eu estou falando. É uma expressão, um primeiro esboço do Lestat tentando ter controle sobre essa situação. Algo que ele acreditou que teria, um controle que ele acreditou que seria duradouro, mas que nós sabemos que escaparia do controle dele posteriormente. Né? Mas eu não vou falar sobre isso agora, não. Isso é um papo para outros podcasts e futuras conversas. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Enfim, acho que por hora já é o suficiente.
Um abraço a todos, espero que tenham gostado de mais um episódio, e saudações, Corvides!